Primeira coletiva foi do Bruno Spindel, na Toca da Raposa, imprensa lá e tal, e a turma pôde perguntar para ele, para o novo executivo de futebol do Cruzeiro, os planos para 2026, Rafa Nobre. É isso, então vamos lá, para a gente poder detalhar um pouco do que foi essa apresentação, né? Bruno Spindel, diretor executivo do Cruzeiro, chega para poder ocupar o cargo que era até o ano passado do Paulo Pelaipe, vai trabalhar no Grêmio, já acertado com o Grêmio, o Paulo Pelaipe vai para lá e o Cruzeiro tendo um novo profissional que ficou conhecido para o Brasil dentro do que fez, principalmente à frente do Flamengo. Então chega para poder ocupar esse cargo e fazer esse trabalho, como ele mesmo diz, né, em dobradinha com o Joaquim Pinto, que também analisa, faz esse scout do mercado aí para poder entender quais são as prioridades do Cruzeiro e mapear esse mercado para poder reforçar o elenco cruzeirense. O Bruno Spindel à frente dessas negociações e desse trabalho, tentando reforçar o elenco cruzeirense. Ele que chega para esse contrato com o Cruzeiro de, a princípio, 2 anos, né, para poder ocupar esse posto aí e fazer esse meio campo, não só com os jogadores, mas também com a direção cruzeirense. O Bruno Spindel chega com o apoio até do torcedor cruzeirense, e ele começa falando, Seabra, com relação ao ambiente, como encontrou esse ambiente no Cruzeiro. Claro, um ambiente muito positivo, pelo que a gente vê, e claro também pelo que o Cruzeiro apresentou no ano passado. Vamos ouvir o Bruno Spindel. Olha, eu acho que primeiro a cultura que o Pedrinho e o Júnior implementam no clube assim, é uma cultura de muito trabalho, de uma interlocução muito aberta, um ambiente assim que o Cruzeiro está acima de todos, que não tem barreiras. Então, enfim, todas as áreas do clube são integradas, a interlocução de comissão técnica, do treinador, comissão técnica, direção, presidência, os atletas, departamento médico, área de performance, análise de desempenho, scout, enfim, jurídico, financeiro, todo mundo muito integrado, trabalhando junto o dia inteiro, e assim é muito prazeroso, acho que para todos, estar aqui e trabalhar. É um ambiente de trabalho muito saudável, dá vontade de chegar mais cedo possível aqui na Toca e não dá vontade de sair daqui. É muito especial o ambiente, eu acho que é por isso que muito por essa cultura de não ter barreiras e de todo mundo ter um objetivo muito claro e conjunto, que é vencer. Óbvio que tem adversários do outro lado do campo, mas eu acho que esse é o primeiro passo. E assim, eu estou muito, muito feliz, me sinto muito em casa por esse aspecto da cultura, que é bem assim, acolhedor e incentiva mesmo as pessoas a trabalharem, buscar esses seus objetivos com espírito de equipe. O Cruzeiro sempre acima de todos, principalmente pela postura do Pedrinho e do Júnior, que colocam sempre a instituição acima deles próprios. Tá aí o Bruno Spindel, então as primeiras palavras do Bruno Spindel. Tem um abraço pendurado aí, Rafa. Tem, pendurado, era para ter mandado esse abraço ontem, pedir desculpa para Terezinha, que encontrei com ela lá no aniversário do Cruzeiro. Terezinha, do bairro das Indústrias, aqui de Contagem. Falou que acompanha a gente sempre, é fã do programa, mandou um abraço para todo mundo. Um beijo, Terezinha. Ô, Lélio Gustavo, e esse início de palavra aí, né? Esse início de trabalho, vamos dizer assim, do Bruno Spindel, você acha que ele é um cara que foi... ele tem, claro, a credencial do Flamengo, né? O que a gente mais sabe. Mas é um bom executivo de futebol para o Cruzeiro, Léo? Olha, aí o trabalho dele a fundo no Flamengo eu com sinceridade não conheço, porque o responsável pelo futebol do Cruzeiro, do Flamengo, era o Marcos Braz, né? Aí depois, esse ano, foi o Boto, né, que veio lá de Portugal. Então, eu assim, hierarquicamente, eu não teria como analisar o Bruno Spindel, mas ele vem de um clube vencedor nos últimos 6 anos. Então, alguma coisa ele vai agregar ao Cruzeiro, sem dúvida alguma. Vai saber aí, principalmente, os caminhos, as trilhas, os atalhos que o Cruzeiro poderá pegar aí, inclusive para buscar bons nomes no mercado. Como vocês disseram no início, Seabra, essa dobradinha dele com o Joaquim Pinto aí pode ser importante, né? Para que o Cruzeiro
realmente é até a pergunta e responder na sua enquete, que o Cruzeiro não é só o Gerson, ele precisa de mais jogadores. Entendeu? Ele tem que fortalecer o elenco. Ele quer bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, ele precisa de elenco e o Flamengo já falou. Esse ano é um ano para ele ter 22 titulares. Olha só a ambição do time carioca. Pois é, o Leonardo Brandt está falando aqui, ó, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart custaram pouco e renderam muito. O Cruzeiro precisa contratar, Gerson é insuficiente para melhorar o elenco. O Chicão, abraço pro Chicão, Chicão, metal, ó. O Cruzeiro precisa contratar mais jogadores. Tem mais gente falando, olha lá, obrigado, Rafa, Terezinha já mandou aqui, viu? Terezinha é sensacional. É isso aí, ó. Ô, Rafa, você gostou aí desse... Teve uma boa impressão desse início de... Claro que não é um início de trabalho ainda, né? É um início de entrevista, de conversa, de convivência com o Spindle. Seabra, é difícil falar, né? Assim, esse primeiro contato que a gente teve... eu tô com o Leleu nessa também. Eu vi muito pouco, ou pelo menos para poder analisar do que é o trabalho do Spindle, né? Do que foi o trabalho dele à frente do Flamengo, né? Outros nomes estavam mais em voga do que o nome dele nesse trabalho em que trouxe o Flamengo para o cenário de protagonismo do futebol nacional, né? Mas desse primeiro contato, eu achei um trabalho ok, assim, uma locução ok do que a gente viu dessa apresentação do Spindle. Agora é o decorrer do ano, do que vai ser feito na prática mesmo, com o Cruzeiro no mercado, de como isso vai acontecer, e aí tem como principal destaque, né, e ele mesmo trouxe isso, essa trabalho, esse foco do Cruzeiro, principalmente no Gerson, né, no primeiro momento. Então, vai depender muito do que vai desenrolar dessa conversa com os russos, né, de como isso vai acontecer. No primeiro momento, o que a gente tem de informação é que as conversas elas caminham de forma positiva, é uma negociação muito difícil, de um trabalho que vai demandar mais tempo para o Cruzeiro, né, é sempre complicado negociar com os russos, ainda mais um jogador desse tamanho, né, desse porte que é o Gerson. Então eu acho que é mais o tempo para poder dizer o que vai ser o trabalho do Spindle. Eu acho ainda cedo para a gente poder avaliar, mas de qualquer forma, primeira impressão até boa do que se apresentou o Spindle para o torcedor do Cruzeiro. Ô Rafa, como diria um saudoso amigo meu, o Mauro Neto, que você conheceu também, né, Seabra? Muito. Grande repórter, saudoso já. Qual é a função real do Spindle na empresa? Mesmo. Ele até foi perguntado sobre isso, né? Na verdade, a pergunta foi da diferença do trabalho dele com Joaquim Pinto, né? E aí, na prática mesmo, a resposta acabou não acontecendo, né? Ele disse que vão trabalhar juntos, né? Nessa ideia de mapear o mercado e de tentar buscar os reforços. Mas a gente sabe que essa pesquisa mais detalhada, com números, com um trabalho mais direto com o scout, ela parte do Joaquim Pinto, né, que é onde ele acabou trazendo o nome dele mais forte para o mercado, desse trabalho que ele faz. E o Bruno Spindle, eu acho que trabalha mais no sentido de locução com agentes que possam tentar convencer o atleta para tentar negociar com o clube, né? Então acho que é de fato um trabalho que liga os dois e que tenta completar os dois. É mais uma ideia de deixar o Cruzeiro mais forte nesse sentido para as contratações. Afinal de contas, né, Leão, o Cruzeiro a gente sabe que tem, e ele reforçou isso muito, né? Que é uma ideia de manter o elenco. O primeiro momento do Cruzeiro é manter o elenco e o trabalho mais forte é esse, né? De permanecer pelo menos os 11 titulares, é um pedido do Tite, e aí ir para o mercado para tentar trazer essas contratações pontuais, né? Então é um trabalho que, pelo menos nesse primeiro momento, me passa a impressão de que o Cruzeiro vai pouco ao mercado, não vai trazer tanta gente assim, mas vai tentar ser mais cirúrgico no mercado. Eu só perguntei isso, Seabra, claro, porque, na verdade, a gente sabe, por exemplo, o Pelaipe, ele nunca foi um diretor de futebol do Cruzeiro. Pelo menos é a impressão que a gente tinha. Enquanto existiu esse cargo aqui, ele pode ter sido ocupado provisoriamente até depois. Mas enquanto existiu o cargo, já na gestão do Pedro Lourenço, do Pedrinho, aí era com o Alexandre Matos. Ele que era o responsável, foi e buscou os jogadores. Quem fez as contratações, na sua grande maioria, aliás, quase todas,
feitas pelo Alexandre Matos. Então, essa que era a minha dúvida. Ele seria o substituto do Matos ou não? Ou o Cruzeiro vai permanecer? Porque aí, se a gente se lembrar, né, o Leonardo Jardim, ele toma as rédeas do negócio ao lado do filho do Pedrinho, que é o Pedro Júnior, e aí com o auxílio também ali do próprio Paulo Pelaipe, que agora está no Grêmio, como bem lembrou o Rafa Nobre. Então, vamos aguardar e ver na prática como vai funcionar o Bruno Spindel aqui no Cruzeiro. Lelão, é exatamente isso, né? No organograma, se a gente for pegar ele e analisar apenas o organograma, o Cruzeiro tem na figura do Bruno Spindel o substituto para o Paulo Pelaipe. Agora, se na prática isso vai acontecer, muda muita coisa, porque além disso que você trouxe, com relação ao Alexandre Matos, né, CEO do clube, que não tem uma figura que substitui dentro desse organograma, né? Claro que o Cruzeiro tem as pessoas que mandam, e aí eu acho que vai muito do Pedro Júnior, Pedro Lourenço, eles estão mais à frente desse trabalho. Só que tinha também um Leonardo Jardim que fazia também essa função do Alexandre Matos, que hoje não tem, né? Ele era o manager. Exatamente. E hoje, pelo menos, eu não consigo ver o Tite fazendo esse trabalho, num primeiro momento, né? Sendo o Leonardo Jardim da vez, né? Então, é entender como vai acontecer isso na prática no decorrer do ano mesmo.